Comeu? Tancredo Gostei. Neves já morreu, tá? Só para Puxa você vida. saber. Foi uma morte Mas assim, doída, né? nossa, para nós muito dolorosa. A gente lutou tanto por democracia, quando consegue ali... E é muito obscuro o que aconteceu. Muito... A galera fala que esconderam a morte dele, uns dias. Que era a forma... A gente tinha medo, é uma outra história, a gente tinha medo que os militares não largassem o osso, né? Não largassem a cadeira, né? Era o Paulo no Maluf, país, ele ganhou do Paulo ali, Maluf, né? não foi? E do Paulo Maluf, A gente perdeu eleições diretas, aí teve eleição indireta, mas de qualquer forma, então, assim, eu vivenciei a grande política, né? Vamos falar de São Paulo. Mário Covas, com toda a polêmica dele. Não, uma referência, Montoro e tudo mais. E agora a gente vê a geração BBB da política. Né? E muitas vezes vazia. Tudo bem como entretenimento, mas ela precisa ter a capacidade de ter entrega. O que é essa geração, né, de políticos de redes sociais estão entregando para o povo brasileiro? Eles conseguem, com esse discurso, colocar comida na mesa do povo brasileiro, eles conseguem resolver os problemas reais da violência do Estado de São Paulo, né, de diminuir, zerar a fila, por exemplo, de pacientes de câncer, né, que tem filas atrasadas. Então, isso me preocupa, quer dizer... Que Brasil seremos nos próximos 4 anos? Não preciso nem falar muito longe, né? Com uma geração de políticos sectárias. Cada um é no seu segmento. O Vilela está no papel dele. Ele aqui, ele faz o papel de, dentro do mundo dele... Conversar, né? com todo mundo. Conversar com todo mundo e ser referência. Né? Magá, como jornalista, da mesma forma. O político que chega no Senado Federal, seja senador ou seja deputado federal, precisa conhecer de país, precisa estar pronto para enfrentar todos os problemas que chegam lá, para resolver o problema dos 200 e quase 20 milhões de brasileiros. E não é isso que a gente está vendo. A janela de oportunidade está passando. Né? Eu estava brincando aqui com o Vilela. Eu posso falar no ar o que você falou? Que eu perguntei como que você gostaria de ser chamado. Pode, eu falei assim, Vilela, ou gostoso ou lindo? Lindo, né? Lindo, né? Pode É que eu não posso. Pode chamar, né, de lindo, pode chamar de Vilela, pode chamar de gostoso. Primeiro que a gente não pode mentir, né, Magá? Brincadeira. Brincadeira. Gostei dela. Primeiro gostei dela. Gostei, ela fala da lata. Tomou. Não, mas olha, mas em compensação, Vilela, você é muito simpático e carismático. Obrigado. É o jeito de falar. Você é feinho, mas é simpático, né? Mas vou dizer uma coisa, mas tá ficando sarado. Tá ficando sarado, isso é verdade, isso é verdade. Mas enfim, eu nem sei porque que agora deu uma volta aqui, eu não consigo voltar no a gente estava no povo dos políticos hashtag. Não, e dos sectários, né? E que a gente vê hoje no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nos políticos, é cada um levantando uma bandeira muito específica e não conseguindo sair mais dessa caixinha, que parece né? de fora? Parece que tem esse monte de político que é tipo tiririca, esses caras de rede social que fica fazendo vídeo. Só que tem um pessoal que realmente decide e faz a política desde não sei quanto tempo, que é o chamado sistema, centrão, que eu não sei como resolve isso. Parece que todo mundo entra lá, baixa a cabeça e o centrão vai sempre estar lá, vai sempre mandar, sai governo, entra governo, e tem que agradar esse pessoal, né? Mas eu acho que você tocou numa questão importante. Eu acho que por isso que surgiram esses candidatos antissistemas, porque a culpa de tudo isso é da política, não é do povo brasileiro nem do eleitor. O eleitor vota no menos pior, né, nas opções que tem, mas ele não quer nada disso. Por quê? Porque o eleitor está dizendo o seguinte, principalmente a classe média brasileira, né, que fica no meio do sanduíche ali, né, entre, vamos dizer, a elite que tem dinheiro e que não precisa tanto do Estado e a população mais carente que precisa. Por que tem político que odeia tanto a classe média, assim? O que acontece, eu acho que até o processo hoje é de indignação da classe média com o político, e ela está correta em ter esse... Porque você falou, o pessoal entra lá, e a maioria vira centrão. A maioria vira pensando única e exclusivamente em emenda parlamentar. Né? E não é aquela emenda pequena que você chega lá no município e fala, eu vou colocar lá para fazer uma reforma no posto de saúde. 10. Eu vou colocar tablet na mão das nossas crianças nas escolas públicas. 10. Eu vou investir lá em tecnologia, em ciência. Não é isso. Né? Nós estamos falando de emendas que estão consumindo daquilo que sobra do orçamento brasileiro, que é livre para o presidente da República fazer políticas públicas, fazer da ponte ao programa Minha Casa Minha Vida. 1/3 desse dinheiro que sobra hoje está todo na mão do Congresso Nacional. Tá louco. Com emendas parlamentares. Poder, né? Nós estamos falando de mais de 60 bilhões de reais. Caramba. Aí você fala assim, cadê esse dinheiro? Aí a classe média vê que fala assim, foi para um show que custou, sei lá, de cachê, 600, R$1 milhão. 600 a 1 milhão. Onde teve devolução, suspeita de devolução, 10% fica na mão, sei lá, do prefeito, 10% fica na mão do parlamentar, né? E aí a classe média ficando cada vez mais pobre,
chegando no final do mês, não podendo pagar o plano de saúde. Dão pão e circo para a população. Aí a classe média fala assim, não é essa política que eu quero, ela não está resolvendo a minha vida, eu estou empobrecendo. Né? Você pega a população idosa, né, que vai para a Previdência, que depois não consegue, com a aposentadoria dela, mais ter dignidade de fazer uma viagem por ano no Brasil visitar. Então, essa indignação, Vilela, que a gente reconhece, a gente entende, é indignação contra a corrupção, contra a classe política que virou as costas para o povo brasileiro. Aí, o que o povo brasileiro faz? Vou votar no Macaco Simão. Eu sou da época no Rio de Janeiro, que eu fiz faculdade no Rio. Ou qualquer pessoa que fala, sou contra tudo isso daí. Tudo isso aí. E que nem apresenta proposta, né? Não, nada de proposta. É só falar que é contra. Então, política é coisa séria. Ninguém vive sem política. Se eu quero ser feliz, se eu quero ter dignidade, olha a discussão agora, né? Da escala 2/5, né? Assim, acabar com essa escala 6/1, que é absolutamente legítimo. Isso vai garantir dignidade, isso vai garantir felicidade. Eles falam, quem é contra é quem mais defende a família. Se você defende a família, você tem que ser a favor que o trabalhador tenha 2 dias na semana para ficar com os filhos, para cuidar dos filhos, com toda a responsabilidade, né, Magá? Que a gente sabe queria muito que tivesse a escala 6/1, mas eu fiquei muito triste com a forma populista, desonesta e enganadora com que isso foi feito. Primeiro, a senhora tem muito mais experiência que eu. Colocar PEC, proposta de emenda à Constituição, de uma escala 4/3, sem nenhum estudo de impacto relevante, como fez a Erika Hilton. Em vez de colocar um projeto de lei que não precisasse da comissão especial de 40 sessões, foi algo feito para quê? Para você pegar essa discussão, estender para a eleição e virar campanha. Eu achei bem chato. Deixa eu dizer, as pessoas ficam muito iludidas, as pessoas ficam indo para a rua, e o que me preocupa, como é que regulamenta a jornada sem regulamentar ao mesmo tempo a automação? Eu nunca vi isso. Porque aí, assim, regulamenta a jornada, então pode tirar todos os caixas do mercado e pôr eletrônico? Acho que tem 2 coisas aí, que é a estratégia. Né? A gente, quando quer alguma coisa, a gente tem que jogar para cima para vir para baixo. Né? Eu acho que foi estratégica e acho que foi uma estratégia interessante da Érica. Particularmente, eu acho que foi interessante. Se ela tivesse começado com 5/2, não votaria 5/2. E ela sabia que não ia aprovar 4/3. Ela sabia que o Brasil, hoje, pode ser que no futuro, mas hoje o Brasil não comporta economicamente uma escala 4/3. E se você for perguntar para o trabalhador, ele entende isso. Ela jogou 4/3 para trabalhar 5/2. O governo não queria PEC. O governo queria um PL para poder já regulamentar no PL todos os detalhes. Por exemplo, eu tenho uma preocupação que o governo também tem e que nós vamos ter que olhar. E para isso existem mecanismos. O Estado tem instrumentos para isso. Não é nem por setores. Eu sou do agronegócio. O impacto no agronegócio eu já fiz o estudo. Eu tenho o estudo pelo IPEA. Dá 1%. O problema não está em setores ou indústria. Os serviços a gente vai ter que olhar com uma calma. O problema está no pequeno empregador. Aquele que tem 2, 4, 5, 8 trabalhadores. Esse vai sentir mais. E esse o Estado vai ter que vir ou com subsídio, com mecanismos que o PL vai fazer. O problema foi que quando a gente foi conversar sobre PL, o Congresso falou, não, tem que ser por PEC. E vocês sabem, e aí entra numa outra questão importante, nós estamos num período pré-eleitoral aí, né? Que é muito importante, quem está nos acompanhando, tão importante quanto votar para presidente, é votar para o seu deputado federal, para o seu senador que te represente. Mas é que represente não porque ele fala bonitinho, engraçadinho, ou porque ele é bonito ou ele é feio, mas que ele realmente represente você, o que você acredita de país, o que você acredita enquanto ser humano. Porque o Congresso hoje, lamentavelmente, é um Congresso absolutamente fisiológico, é um Congresso nacional que é amórfico, você não consegue... Você consegue identificar o que é o Congresso Nacional? A não ser que muitas vezes com termos pejorativos. O que é um Congresso fisiológico? É o Congresso, né? É porque, assim, existe também um grande problema que a gente teve desde a Constituinte. Quando que surge o Centrão? Que se autodenomina Centrão e que era elogiado pelo Ulisses Guimarães. Porque tem os vídeos, você pode ir no YouTube, do Roberto Jefferson falando em nome do Centrão. E o Ulisses Guimarães agradecendo, porque se não fossem eles, não ia ter Constituinte. Quando que surge? Na Constituição de 88. Por quê? Porque você tem um monte de gente interessada em fazer um mandato panfletário, falando pro povo, falando e não entregando nada, e os caras do Centrão, bem ou mal, trabalham. Bem ou mal, eles sabem como é que faz a proposta. Bem ou mal, eles sabem o encaminhamento. E isso, ao longo dos anos, fez com que eles dominassem a máquina. Então, eles estão lá trabalhando para eles mesmos, e cada vez mais trabalhando para eles mesmos, e cada vez tendo mais poder.
Hoje o legislativo tem um poder que não tinha nos primeiros mandatos do Lula. O legislativo hoje, eu ouso dizer que ele manda mais do que o executivo. É mesmo? Já foi o oposto. E sem a responsabilidade, né? Não tem responsabilidade nenhuma pelos projetos que apresenta, né? Se der errado, não tem essa cobrança. Então, assim, como só esse grupo trabalhava, você tem grupos que sistematicamente na Constituição só votavam contra tudo. O Centrão pegou e falou o quê? Vamos ver o que tem de consenso e vamos começar a fazer isso andar. Começa assim, como tudo no mundo, começa com uma ideia boa. Né? E aí a pessoa vai vendo onde ela pode tirar mais. O que acontece hoje? Eles têm orçamento secreto, eles têm emenda PIX, eles com essa expertise que tem de funcionamento da máquina. De funcionar como um bloco, né? E eles foram criando coisas para se beneficiar. E, ao mesmo tempo, são coisas burocráticas, são coisas chatas, são coisas que poucas pessoas estudam e que poucas pessoas querem estudar. Então, o que acontece? Aparece um deputado lá, hashtag, fazendo gritaria, falando coisa, as pessoas vão acreditando. E não consegue acompanhar o que está passando. A boiada vai passando. Eles vão passando em silêncio. Tem gente que está lá, que são as famílias mais poderosas do Brasil, que tem a família inteira ali. É pai, filho, tio, primo, não sei o quê. Todo mundo tem mandato, você nunca ouviu falar do cara. Tem isso, tem clãs que, assim, não são há décadas, há séculos. Tem clãs que estão desde o Império governando, e se você perguntar, o povo não sabe o nome de um deputado. E isso existe na nossa política. E isso que eu acho que o povo tem que abrir o olho, né? Isso a gente sempre faz essa mesma pergunta, né? A gente pergunta a cada 4 anos, para quem você votou na última eleição para deputado federal? Putz. Não lembra, porque a gente tem o hábito, né? Não eu, porque já estou na classe política, mas a gente tem o hábito a escolher 24 horas antes a quem você vai. Você pensa muito para quem você vai votar, para governador, para prefeito, para presidente da República. Mas a última escolha é para quem eu vou votar, para senador e para deputado federal. E essas são as escolhas mais importantes. Porque se você não der um mínimo de governabilidade para o presidente eleito, seja ele qual for, como é que ele administra o país? Ele apresenta um projeto importante e aí vem os lobbies, vem as tentativas de enterrar. Eu vou falar num projeto muito básico. Quando eu fui candidata a presidente da República, depois no segundo turno eu apoiei o presidente Lula, eu fiz questão de falar, presidente, eu não quero nada. Aliás, eu ia colocar no meu manifesto que eu não ia aceitar nem ministério. E só aceitei de última hora e eu posso até contar rapidamente por que envolve a história do meu pai. E o presidente Lula me ouviu o tempo todo. Eu falei, olha, eu gostaria de 5 propostas. Uma era até o Poupança Jovem, que virou pé de meia, porque eu quero ver esses jovens, não quero ver essa evasão escolar no ensino médio. O outro foi a igualdade salarial entre homens e mulheres, que a gente pudesse aprovar uma lei em igualdade de condições, com o mesmo currículo, o mesmo tempo de serviço. Não tem sentido uma mulher ganhar menos que um homem. E ele acatou tudo isso, aprovou, inclusive, no Congresso Nacional. E aí, então, eu apresentei essas propostas e evoluíram. Né? E quando eu fui dizer isso do presidente, falei que eu não ia aceitar o ministério, o presidente só fez uma fala para mim, Simone, eu tenho experiência suficiente para entender o seguinte, que na política, a gente nunca diz mais do que precisa dizer. Não fale que você não quer ministério, porque se a gente precisar de você, a gente vai querer que você faça parte do governo, né? E eu falei, tá bom, presidente, eu tiro do meu manifesto, mas eu não vou querer assumir ministério. E de última hora, assim, ele já tinha me oferecido 3 ministérios, quando ele falou assim, eu gostaria de que você fosse ministra do Planejamento e Orçamento, eu desci